Oi, gente. Eu vou explicar para vocês hoje uma outra guerra que está se avizinhando, muito séria e que tem conexão com o ataque dos Estados Unidos à soberania da Venezuela. Quando muita gente viu Israel apoiando a ação enérgica, ou ação criminosa, seria mais preciso, né, dos Estados Unidos na Venezuela, muita gente teve a interpretação que eu considero a interpretação simplista. A interpretação de, são aliados, o Netanyahu está apoiando o Trump porque o Trump faz tudo que o Netanyahu quer. Não é tão simples, não é só isso. É claro que são aliados, mas é mais do que isso. E para entender isso, vocês precisam entender que o conflito de Irã e Israel, ele teve no ano passado, e sim, estamos falando de 2025, no ano passado, Israel bombardeando o Irã. E sabe o que é que o Irã fez? O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Tem muita gente que está pensando, Estreito de Hormuz, o que é isso, André? Ele é crucial para o petróleo global, ele é a principal rota marítima para navios petroleiros do mundo e responsável por cerca de 20% do transporte global. O bloqueio é uma retaliação cogitada pelo Irã em caso de ataque dos Estados Unidos no conflito de Israel, com Israel. Deu para entender? O petróleo tem a ver com o conflito Israel-Irã e tem a ver com a Venezuela. Eu vou chegar lá, vou explicar para vocês o que isso significa e a questão. E o Irã disse para os Estados Unidos, ei, se vocês se meterem no conflito nosso com Israel, mas nós vamos fechar o Estreito de Hormuz. Se a gente fechar o Estreito de Hormuz, a gente causa pane na economia mundial, inclusive na sua economia, que é muito dependente do petróleo que passa por lá. Sua economia, a economia dos Estados Unidos, vai se dar mal. Ou seja, fechar o Estreito de Hormuz foi o que o Irã tinha, fundamentalmente, para intimidar os Estados Unidos, para dizer, ei, Estados Unidos, não se meta com a questão aqui. Mas eu vou colocar uma outra questão agora. E se os Estados Unidos passar a controlar e as grandes corporações estadunidenses, em vez de precisar tanto do Estreito de Hormuz, eles controlarem a maior reserva de petróleo cru do planeta Terra? E onde está a maior reserva de petróleo cru do planeta Terra, que é um tipo de petróleo que é muito importante para fazer um monte de coisa que os Estados Unidos não têm. É um tipo de petróleo que os Estados Unidos praticamente não têm na Venezuela. Então, gente, é importante entender isso. Israel apoia a ação dos Estados Unidos porque se os Estados Unidos não depender do Estreito de Hormuz, do Irã, que o Irã tem condições de fechar, não é? Basicamente, Israel pode atacar o Irã e fazer mudança de regime por lá. Agora, se Israel atacar o Irã não vai retaliar? Vai retaliar. E os Estados Unidos controlando o petróleo da Venezuela, os Estados Unidos podem se meter nesse conflito. Sabe o que é pior? Pode conectar com outros países. É uma situação muito tensa. Muito tensa. E nós estamos caminhando, aqui é uma reflexão mais ampla, para um futuro onde a lei internacional, a Carta das Nações Unidas, tudo isso é ignorado. Já não se levava isso muito em conta no passado, mas no passado, antes do neofascismo, os regimes que usavam do imperialismo, fundamentalmente os Estados Unidos, eles tinham desculpas, né? Usavam de desculpas e tal, e tinha uma tentativa de ir pelos canais oficiais. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o George W. Bush, que eu abomino, antes de realizar a guerra ilegal contra o Iraque, lembram? Que prenderam e mataram Saddam Hussein, né? Num julgamento daqueles bem fajutos, né? Não estou defendendo Saddam Hussein, não. Mas, como eu sempre digo, a autonomia dos povos indica que Saddam Hussein era um problema dos iraquianos, né? Dos iraquianos. Mas, enfim,
George W. Bush fez? Ele fez duas coisas. Duas coisas que o Trump dessa vez não fez. Ele passou um bom tempo fazendo a caveira do Iraque, dizendo que tinha arma de destruição de massa, que ameaçava o mundo. Ou seja, ele passou um bom tempo convencendo a população estadunidense disso, né? E ele passou pelos canais oficiais da ONU e das Nações Unidas denunciando ilegalidades do Iraque. Trump não fez nada disso. Trump soltou uma mentira sobre narcotráfico por pouco tempo, uma mentira óbvia, porque o fentanil que está nos Estados Unidos não veio da Venezuela. Então, assim, só caíram nessa mentira os republicanos fanáticos, os MAGA, quer dizer, porque até alguns senadores republicanos disseram, mas peraí, a gente sabe que isso daí não é verdade, né? E ele nem pediu autorização do Congresso, o Trump. Ele não foi é uma ação que fere o direito internacional na cara. E ele já recuou em relação a parte das acusações, o governo dos Estados Unidos, em relação a Maduro, porque sabe que não tem provas. Eles sabem que não tem provas. E aí já recuaram. Já disseram, não, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, vai ser uma outra acusação, né? Já estão em um outro caminho. Olha, gente, é muito preocupante pensar que nós estamos caminhando para um mundo que vai se estabelecer a ideia da lei do mais forte, da lei de quem tem armas toma o que quer. Mas parece que está cada vez mais caminhando para isso. Os recursos desse planeta, eles são finitos. Não tem, certos recursos não tem para sempre. Não tem petróleo para sempre, terras raras, tem materiais que não tem para todo mundo, né? E não tendo recursos infinitos, não são recursos todos eles renováveis. Tem os recursos renováveis, mas tem os que não são. Tem muitos que não são. A sensação que eu tenho é que nós estamos caminhando para uma situação em que as grandes corporações empresariais, isso mostra uma coisa muito importante, que a esquerda tem que ter clareza em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Os super ricos e as grandes corporações empresariais, elas configuram os nossos adversários, os nossos inimigos. Isso significa que todos os super ricos necessariamente são nossos inimigos? Não, mas a maioria é. A maioria é. Pode ter um ou outro lá que tenha acordado, tipo o Nick Hanauer. O Nick Hanauer é um bilionário que tem definido aumento do salário mínimo, tributação sobre os super ricos e tal. Ele é uma mega exceção, né? Então, para não dizer que eu não falei de flores, tem esse, né? Que é uma mega exceção. Mas fora gente tipo ele, que está avisando os outros super ricos que os porretes do povo revoltado estão indo e podem ir para cima para ele. Ele está fazendo isso porque ele quer evitar. Evitar uma vingança popular, um levante popular, uma rebelião popular imensa, né? Ele quer, né, quer um capitalismo menos hiper explorador. Mas fora gente como ele, a esquerda, o campo progressista precisa ter clareza que o que está por trás desse conflito, do ataque à Venezuela e de via de regra a ação dos países, um elemento central são os interesses dos super ricos e os interesses das grandes corporações empresariais. Elas querem mais para elas e menos para todos nós. E tudo. Elas querem controlar, sabe? O Estreito de Hormuz. Não querem que o Irã controle. Elas querem controlar o petróleo da Venezuela. Não os Estados Unidos. Os Estados Unidos a serviço das grandes corporações empresariais. E até as populações
e a esquerda assumir isso como um elemento central da sua luta política no Brasil e no mundo, vai ficar muito difícil que a população entenda do que está em jogo. Ou nós teremos uma sociedade que enfrenta a concentração de riqueza e de poder nos super ricos e nas grandes corporações empresariais. Ou nós teremos neofascismo, autoritarista e imperialismo, da lei do mais forte, e conflitos e guerras explodindo, espalhados pelo mundo, pelos minérios, pelo petróleo, pelos recursos naturais desse planeta. Teremos guerras e mais guerras pelos recursos naturais. Ou nós teremos o florescimento de uma outra perspectiva que ao mesmo tempo trabalha, respeita a lei internacional e trabalha com negociação e diplomacia e acordos e trocas entre os países. E para isso nós precisamos avançar uma perspectiva que é simultaneamente, fundamentalmente socialista, democrática e que defende a autonomia e a autodeterminação dos povos. Essa dimensão, esse núcleo, que eu chamaria um núcleo ideológico, não é? Dessa perspectiva, ela precisa se disseminar. Se não acontecer, a alternativa vai ser isso aqui. Vai ser Israel apoiando os Estados Unidos na Venezuela para, fundamentalmente, poder atacar o Irã sem ter medo do Irã fechar o Estreito de Hormuz. É isso aí. É isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um nosso curso, como entrar no mestrado ou doutorado. Está na reta final de inscrições. Está no comentário fixado o link. E o pix do canal é andretj@terra.com.br. E é isso aí, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.